Lição 12, 9 a 16 de setembro de 2023. Hora de escolher. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Teaser. De acordo com a evidência bíblica, quando Israel conquistou Canaã, Josué era o israelita mais antigo do grupo. E que vida ele levou? Provavelmente ele havia suado sobre o sol escaldante no Egito, trabalhado nos projetos de Faraó, observado com admiração como as 10 pragas forçaram uma nação a se submeter, comemorando a salvação à beira-mar, lutando contra os amalequitas no deserto, acompanhado Moisés na escalada do Monte Sinai, espionado a terra prometida, e 4 décadas depois conduziu os israelitas de vitória a vitória em Canaã. Quando Josué falava, as pessoas ouviam. Em sua mensagem de despedida, Josué lembrou o povo de como Deus os havia conduzido. Então, não mediu as palavras. Sirvam a Deus e prosperem, ou o ignorem e virá a desgraça. Josué conduziu o povo na renovação do concerto com Deus. Contudo, traçou uma linha clara para eles. Comprometer-se é assunto sério. Ele insistiu. Deus é zeloso. Foi uma convocação firme, mas nunca se esqueça de que até isso estava fundamentado na graça. Você será convidado no fim do estudo da lição a também fazer sua escolha. Roteiro original. Parece que estamos vendo a história se repetir. Agora é a vez de Josué, já avançando em idade, reunir o povo de Israel e apelar para que eles não se desviassem dos caminhos do Senhor. No fim de seu discurso, ele faz um apelo forte, que é um convite para nós hoje também. Leia em sua Bíblia o texto de Josué 23, 24, 14 e 15. Em seguida, responda às questões. Verdadeiro ou falso? Deus prefere que você seja um cristão hipócrita do que um ateu declarado. Deus sempre dá às pessoas o direito de escolher. Por que as pessoas acham tão difícil seguir a Deus? É mais fácil ou mais difícil seguir a Deus hoje do que era no tempo de Josué. Nos grandes negócios, com a superexposição da mídia, no mundo tecnologicamente avançado com a Bíblia completa para ler e o cristianismo sendo bem respeitado na sociedade. Foi mais fácil ou mais difícil nos dias de Josué, com a vívida lembrança de milagres impressionantes, com uma aliança específica de bênçãos e maldições, e um contraste mais claro entre a depravação pagã e a devoção verdadeira. Ao você olhar para a sua vida, Deus tem sido fiel? Você tem sido fiel a Deus? Como as duas questões estão relacionadas? Zoom. Leia o texto-chave dessa semana em Josué 24:15. Se você cresceu frequentando a igreja, provavelmente ouviu isso muitas vezes, um chamado para servir a Deus inteiramente de coração. O texto também nos lembra de que Deus sempre nos dá o direito de escolha. Josué descreveu um quadro verbal da experiência dos israelitas para que todos tivessem uma clara compreensão da situação. Sem desculpa, mas o direito da escolha permaneceu. Na primeira reunião, Josué convocou os líderes e todo o povo de Israel para lembrá-los da promessa divina e do dever deles de seguir as orientações de Deus. A segunda reunião aconteceu com os chefes e representantes das tribos. Josué expressou a resolução de que tanto ele como sua casa serviriam ao Senhor, a despeito do que os outros resolvessem fazer. Às vezes, a escolha de servir a Deus se torna um ato singular. Os que estão a caminho do céu devem se demonstrar dispostos, apesar de toda a oposição, a agir como os melhores, não como a maioria. Josué fora notavelmente fiel a Deus durante toda a sua vida. Estava resolvido a permanecer dessa maneira até o fim. Seu último apelo ao povo foi para que seguisse seu exemplo de consagração. A dignidade e a simplicidade de sua vida aumentaram grandemente o peso de suas palavras. Quando os israelitas prometeram seguir a Deus, Josué ordenou que eles se livrassem de seus ídolos. Com que ídolos modernos o mundo se defronta hoje e como os cristãos podem, com coragem, tomar uma posição contra eles? Making of. Deus é mesmo impressionante.
Embora seja capaz de prever a infidelidade futura, não retém suas dádivas de bondade por esse motivo. Ser alvo da sua misericórdia, da sabedoria e da bênção divina é um privilégio maravilhoso, mas carrega consigo grande responsabilidade. Quando uma pessoa se aparta de Deus e de sua verdade, mesmo em meio a tantas dádivas, receberá o castigo proporcional à luz recebida. Convenhamos que esse é um princípio bastante justo. Josué reuniu os israelitas em Siquém, uma das cidades de refúgio, para dar sua última mensagem a eles. Siquém foi onde os irmãos de José o venderam como escravo, e Josué 24:32 nos conta que os ossos de José, trazidos do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara por 100 peças de prata. Estar em Siquém fez com que os israelitas lembrassem que eles percorreram um círculo completo, desde seu estabelecimento no Egito, a escravidão imposta por governantes invejosos, a libertação providencial e finalmente ao assentamento na terra que Deus havia prometido meio século antes. A história da vida de José representou 500 anos de história dos israelitas em miniatura, do filho favorito para a escravidão e da escravidão para a exaltada autoridade. Josué os lembrou de que, se eles fossem fiéis a Deus assim como José havia sido, as coisas só iriam melhorar. Também foi em Siquém que Deus tinha feito sua primeira aliança com Abraão. Extras. O mundo tem uma maneira de nos deixar para baixo, até mesmo na sedução por coisas simples e curtos momentos de felicidade, ou quando achamos que não podemos confiar em Deus e desistimos. Os textos adicionais dessas semanas nos lembram que podemos confiar em Deus e Ele nos ajudará a lidarmos com todos os obstáculos de nossa vida. Leia os versos e considere as seguintes questões. Os versos são Provérbios 3:31-34, Mateus 16:26, 1 João 2:15-17. Como podemos equilibrar nossa rejeição do que o mundo oferece com a graça e aceitação para com aqueles que ainda estão presos nessa teia? Como Deus tem conduzido a história de sua vida e de sua família? Ele tem sido fiel? O que significa para Deus ser fiel? Por que as pessoas invejam o ímpio? A despeito do que alguns importantes pregadores dizem, o cristianismo não oferece garantias de prosperidade nessa vida terrena. As bênçãos de Deus compensam a falta de prosperidade? De que forma a prosperidade pode ser uma maldição? Panorâmica. Leia a descrição da comovente despedida de Josué no capítulo 49 do livro dos Escolhidos. O que o texto ao lado fala sobre as prioridades em nossa vida? Como podemos evitar ter o mesmo fim dos cananeus? É muito difícil matar velhos hábitos. É o próprio da natureza humana fazer as coisas do seu jeito e inventar as alternativas para seguir a Deus. Apesar de todos eles terem visto o amor e o poder de Deus, o povo no tempo de Josué ainda adorava outros deuses. Josué criou um novo marco em Siquém para lembrar o povo de seu compromisso com Deus. Que marco de fé você pode recordar ou criar para lembrá-lo do poder e das promessas de Deus? Escreva uma música, faça um desenho ou construa alguma coisa que, como a pedra que Josué colocou em Siquém, o lembrará de como Deus tem guiado sua vida. O idoso líder insistiu para que o povo considerasse o que ele lhes havia apresentado. Se lhes parecia mal servir ao Senhor, a fonte do poder e de bênçãos, que escolhessem naquele dia a quem iriam servir. Que tolice para Israel escolher os deuses que os amorreus serviram e que foi a razão de serem destruídos. O povo sentiu o mesmo zelo santo que inspirou o coração do líder, e responderam sem hesitar: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Os Escolhidos, página 322 e 323. Off. Josué convocou o povo a escolher permanecer nos caminhos de Deus, ou se perder. Havia muito território para se conquistar, e a complacência apenas conduziria à calamidade. Ou as pessoas avançariam pela fé, ou sucumbiriam à desgraça. Hoje, o mundo que conhece bem pouco o amor de Deus espera por nós, e necessita que nós os demonstremos. As pessoas se perdem por não terem uma clara compreensão da misericórdia, paciência, perdão e ansiedade de Deus para nos transformar. Jesus oferece nova vida a todos os que o invocarem. Ele nos convida a vivermos a alegre expectativa de seu nobre e breve retorno. E Mateus 25, 34 a 36 nos diz algo sobre como devemos gastar nosso tempo e como cristãos num mundo arruinado.
é uma vida de coragem frente à adversidade, de carinho e compaixão por aqueles que estão envolvidos pelo pecado, de comprometimento com os princípios de amor e fidelidade de Cristo, e com as expressões criativas do caráter de Deus. Ao povo de Israel foi dada a oportunidade de renovar seu compromisso com Deus. O convite é para você também, que como Josué, você e sua casa decidam servir ao Senhor. Como Josué, nós precisamos escolher a quem serviremos. E como Abraão, nós podemos colocar nossa visão na cidade brilhante que está à nossa frente, em um futuro celestial promissor, com nossa fé profundamente ancorada nas promessas infalíveis de Deus. Roy Adams. Além do estudo, a respeito de José, é feita a seguinte declaração: sua missão estava cumprida. Ele foi inteiramente fiel ao Senhor. O mais nobre testemunho em favor de seu caráter como líder é a história da geração que viveu sob a influência de seu trabalho. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. O que você gostaria que fosse dito a seu respeito? O capítulo 49 está disponível.